Olá, a gente vai falar então das relações métricas no triângulo retângulo. Então a gente vai considerar o triângulo retângulo com a hipotenusa na base, ok? O que acontece? Quando nós traçamos a altura relativa à hipotenusa, estou pegando o mesmo triângulo, tá? Mesmo tamanho. Quando a gente traça a altura relativa à hipotenusa, essa altura divide esse triângulo em dois triângulos que são semelhantes entre si e também são semelhantes ao triângulo original, tá? Então, o que ocorre? Nós temos aqui a altura relativa à hipotenusa. Eu vou marcar dos dois lados porque eu vou recortar esse triângulo, tá? E o que acontece? Esse pedaço, a hipotenusa fica dividida em dois pedaços. Cada pedaço é chamado de projeção do cateto. Então, eu vou chamar de M a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. E de N a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, ok? Essa projeção você pode encarar como se fosse uma sombra, né? Como se tivesse uma luz aqui em cima, né, no ângulo reto. Então, a sombra que cada cateto faz sobre a hipotenusa, tá? Então, eu vou recortar esse triângulo bem na linha da altura. E daí, então, eu tenho três triângulos semelhantes entre si. Então, veja, ó. E como que essa semelhança se faz, ó? Assim, ó. Então, o ângulo reto, ele corresponde aqui, um ângulo aqui, ó. E o outro ângulo aqui. Né? E o outro ainda se faz aqui, ó. Pena que ele não é, se dá pra ver, ele não é colorido, né? Mas, enfim, originalmente, então, nós temos essa situação. E o que acontece? Esse ângulo de cima, ele tem a mesma medida que esse aqui. Então, eu vou marcar com dois risquinhos aqui no arco. E este ângulo, ele tem a mesma medida que esse aqui. Ok? Então, eu tenho aqui três triângulos semelhantes. Não está aparecendo todos, né? E o que se faz? A gente estabelece razões entre lados correspondentes. Então, por exemplo, se eu vou comparar esses dois, ó. Vou inclinar só um pouco para você ver. Por exemplo, se eu for comparar aqui o N, quem que é o correspondente no N nesse triângulo grande, né? E aí quem vai me guiar são os ângulos. Então, veja, o N, ele tem numa ponta dele o ângulo reto e na outra ponta o ângulo com dois risquinhos. Quem fica nessa posição no triângulo grande? Aqui, ângulo com dois risquinhos e o ângulo reto. Então, o N é o lado correspondente a B. Ok? A hipotenusa de um sempre corresponde à hipotenusa do outro. Veja que aqui, ó, o ângulo reto, a hipotenusa está entre os dois ângulos agudos. Obviamente, aqui também a hipotenusa está entre os dois ângulos agudos. Tá bom? E daí, com todas essas razões que a gente pode estabelecer, a gente chega nas relações, né, de produto dos catetos com relação à altura, todas aquelas razões. O que eu te oriento? Eu te oriento sempre a... Você tem o triângulo original, geralmente ele já pode aparecer, né, com a divisão da altura. Eu oriento que você redesenhe os outros dois divididos, que de repente você consegue visualizar melhor. Tá? Eu vou gravar outro vídeo para não ficar muito longo.